Quase uma semana depois de perder o irmão, a Sílvia tenta voltar à rotina aos poucos. Enquanto a esteticista ainda lida com a dor, ela busca entender o que de fato aconteceu na última quarta-feira. E o meu irmão, no sábado, né, ele já tinha relatado que ele não estava bem. E depois que a minha mãe veio falecer, o meu irmão, ele desencadeou tudo isso, né? Era um irmão mais calado, só ficava no trabalho. Ele trabalhou nas melhores padarias dentro de Uberaba. Inclusive, ele estava fazendo uma padaria, o qual a única certeza que eu tenho é que ele não queria morrer, né? E, de fato, não dá para entender realmente, porque o meu irmão sempre foi muito calado. Ele mal gostava de beber. É uma coisa que, quando a gente reunia em festa de família, tenho vídeos que mostra que ele falava, para de beber, está bebendo muito. Porque eu sempre fui mais a alegre na família, né? Sílvia é irmã gêmea do Silvio Henrique Alves Coutinho, de 26 anos. Na semana passada, o jovem foi morto depois que invadiu a 5ª Região Integrada de Segurança Pública, a RISP, que fica no bairro Fabrício, em Uberaba. A situação aconteceu no período da tarde. Silvio chegou aqui na RISP por esta rua. Ele que pilotava a moto dele na contramão da via e passou direto pela guarita. O jovem parou no estacionamento da RISP e, de acordo com a polícia militar, lá dentro, o Silvio teria descido da moto e se caminhava em direção às dependências da RISP quando foi notado por um policial militar em serviço. Esse policial questionou o que o jovem fazia ali. Num primeiro momento, ele foi ignorado, mas o militar insistiu e refez a pergunta. Nesse momento, ainda de acordo com a polícia militar, Silvio se virou e ele estava armado com uma faca. O jovem teria ido em direção ao policial com a intenção de atacá-lo. Foi nesse momento que o militar fez o disparo para se defender e atingiu Silvio na altura da barriga. Silvio recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do SAMU ainda na RISP, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. Silvio era casado e tinha 3 filhos. A esposa dele está grávida. A irmã do jovem estava viajando quando soube o que aconteceu. Mas antes de ir, a cunhada contou que Silvio disse não estar se sentindo bem. No sábado, antes de viajar aqui, ele falou que ele não estava bem. E a minha cunhada que me falou até. Eu fui na padaria para encontrar ele, né? E ele só falava, eu estou vendo coisa, eu rezei, e ele lia a Bíblia todos os dias. Ele sofria, e a forma dele sofrer, ele trazia a lembrança da minha mãe de volta. Então, assim, nos últimos dias, a minha cunhada falou que ele estava ouvindo muito as músicas que minha mãe ouvia. E não dá para entender, porque meu irmão sempre foi do bem, tanto que a ficha dele não tem nada, entendeu? Não tem, eu estou aqui sem força, porque a ficha dele não tem nada, ele não brigava, ele brigava com a gente, que era irmãos, né? Meu irmão me ajudou a criar os meus irmãos, porque quando a minha mãe veio falecer, a nossa família é muito distante, para a gente não separar os irmãos, a gente trabalhou, lutou, e a gente trabalha até hoje. Aos 26 anos, ele tem a casa dele, tem a vida dele, e ele estava montando uma padaria para ele. Então, assim, não dá, de fato, não dá para entender. Silvio completaria 27 anos no fim desse ano. Ele era padeiro e estava no horário de almoço quando invadiu a RISP na semana passada. A família o descreve como sendo um rapaz muito calmo, trabalhador e bastante reservado. De acordo com a Sílvia, o jovem não fazia uso de drogas, raramente fazia uso de bebida alcoólica e não tinha passagem pela polícia, nem motivo para invadir a RISP, muito menos armado. Silvio não era diagnosticado com nenhum distúrbio ou problema mental. Mas, de acordo com a família, o rapaz nunca mais foi o mesmo depois da morte da mãe dele, que aconteceu anos atrás. A Sílvia desmente alguns boatos, como, por exemplo, que o irmão tenha invadido a RISP para se vingar de uma ex-companheira. Para ela e para os familiares, Silvio teve um surto psicótico. No velório dele, todo mundo, sem acreditar que era ele. Tem muita gente que falava, não, não é ele, não é ele. E até agora a gente tenta entender, porque realmente ele não estava em sã consciência. E isso eu tenho uma plena certeza. Meu irmão não mexia com nada, não era envolvido com bandidagem, não era envolvido com nada. Tanto que
Quando viu que não tinha nada, eles foram na casa dele, alegando que poderia ter matado, né, a minha cunhada. E, na verdade, o telefone da minha cunhada estava tocando a todo momento. Ou seja, queria realmente ver se tinha alguma coisa para ele ter ido lá. E não tinha nada. Para a Sílvia, está sendo difícil seguir sem a companhia daquele com quem ela compartilhou a vida desde o dia do nascimento. Eu não durmo, a minha vida não tem graça.